Apitou, começou, é isso mesmo. Está no ar mais um episódio do Guidom Podcast. Eu sou Donilo Bahia e comigo hoje está aqui ele, o idealizador desse projeto, Guilherme Rigueira. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui. Da última vez eu estava atrás das câmeras, mas a partir de hoje estaremos aqui entrevistando pessoas que admiramos, que são pessoas que a gente considera que são de sucesso, porque elas fazem aquilo que elas amam. É isso mesmo. O Guidom Podcast, como você já sabe, é o podcast do empreendedorismo. Você que gosta de empreender não pode perder esse podcast, hein? Já se inscreveu no nosso canal? Não! Se inscreva agora, ative as notificações e fique de olho nesse episódio. Qualquer dúvida que você tenha, é só fazer o seu comentário. Hoje é um dia muito especial no Guidom Podcast, porque nós estamos recebendo um cidadão matogrossense que se apaixonou por Goiânia e fez dessa cidade o seu lar. Ele, que é meu amigo, advogado, empresário, especialista em direito médico, Peter Johnson. Seja muito bem-vindo, amigo. Olá, muito grato pelo convite, Donilo, muito grato, Guilherme, pelo convite. É um grande prazer estar aqui com vocês. Espero que seja a primeira de muitas outras, né? É o meu primeiro podcast que participo e espero não cometer muitas gafes aqui com vocês. E espero aprender bastante com vocês aqui hoje. Com certeza, Peter. É uma alegria imensa ter você aqui junto com a gente, né? Podendo compartilhar suas experiências, o seu conhecimento com tanta gente aí espalhada pelo Brasil e com você, que é a nossa audiência. Peter Johnson, especialista em direito médico. Eu sou advogado e muita gente não sabe, né? Fica se perguntando o que é o direito médico. Bom, como o Donilo já disse, ele é advogado, né? E direito médico é direito. É direito, é lei, são normas, são regimentos, são resoluções. É o direito propriamente dito. Mas quando nós falamos em direito médico, nós delimitamos, né, esse campo, que nada mais é que leis e normas próprias das áreas do direito com o objetivo único de orientar as relações da medicina e da ciência jurídica, né? Porque toda ação tem suas consequências e essas consequências elas serão solucionadas, como sempre, né, pelo direito. Que o objetivo principal do direito é isso, é trazer paz para a sociedade, trazer solução para a sociedade. Então, toda vez em que nós estivermos diante de um conflito advindo de uma relação médica, é o direito que vai resolver. Daí a gente vai usar essas legislações específicas, né, para essas soluções específicas do direito e da saúde também. Bom, Peter, a gente, como consumidor, tanto dos serviços dos profissionais da saúde como dos serviços jurídicos, temos muitas perguntas para fazer para você aqui hoje. É isso mesmo. E qual é a próxima pergunta, Guilherme? Vai lá, Donilo, diz para nós. Peter, vamos começar com polêmica aqui, né? Recentemente, lá no Rio de Janeiro, né, alguns transplantes foram infectados com o vírus HIV. E isso causou um grande transtorno, né? E a mídia, né, mostrou isso para todo o país. Gostaríamos de saber qual é a sua opinião sobre este caso. Nossa, é muito interessante esse caso, né? Um caso muito triste e que teve bastante repercussão aqui na mídia nacional, né? Eu não conheço o caso específico, então vou dar a minha opinião aqui com base em teorias, né? Sabemos que o médico, o profissional da saúde, né? E ele tem responsabilidades a serem cumpridas no âmbito do exercício da sua profissão e, como disse no início aqui, as ações desse profissional da saúde ela pode ter consequências. E essas consequências ela pode ser derivadas para 3 áreas. Para a área criminal, em caso de erro na atuação, para a área civil, de responsabilidade civil, né?
e para a área administrativa, junto aos conselhos de classe. Nesse caso em particular aí, pelo que notei, não existiu uma imperícia, não existiu um erro do profissional médico que participou da cirurgia do transplante. Também, a princípio, né, não existiu também aí responsabilidade do hospital. Foi do laboratório. Isso, aqui tudo indica a responsabilidade por esse erro aí é do laboratório que foi contratado pelo serviço público, né, para fazer a análise desses órgãos, fazer os exames, e parece-me que houve uma falha grande nesse laboratório contratado aí pela União, salvo engano, pelo Sistema Único de Saúde. Mas já que nós entramos nessa questão do Sistema Único de Saúde, né, nós estamos falando aí de uma prestação de serviço público, né? E digamos que o erro fosse do hospital, mas diretamente não podemos imputar esse erro diretamente ao hospital. Mas é um laboratório contratado pelo Sistema Único de Saúde. Então, ainda estamos vendo o Estado prestando, mesmo que indiretamente, o serviço de saúde, o serviço médico. Então, essa responsabilidade aí, ela ultrapassa a pessoa do cidadão, a pessoa de quem praticou o erro, né? Ultrapassa a responsabilidade civil, no caso, ultrapassa a responsabilidade desse profissional que cometeu esse erro. Quem vai ser responsabilizado por esse erro, isso falando especificamente no quesito indenização, será a União, no caso, que é o que tudo indica, foi a União, mediante o Sistema Único de Saúde, que contratou esse laboratório. E se não foi a União, se foi o Estado, é o Estado, se foi o município, é o município. Mas, ao que parece, é a União que contratou esse laboratório. Então, é ela que responderá objetivamente, né? O que quer dizer objetivamente? Independente de culpa, a União estará obrigada a responder e a reparar esses danos civis para essas pessoas que sofreram essas consequências desse erro. Esses pacientes, então, que foram transplantados, precisam procurar um advogado especialista em direito médico para pleitear essa indenização junto à União. Sim, daí com certeza é interessante isso, né? É que você tem um profissional que já é habituado com esse tipo de ações. Então, caso esses pacientes busquem na justiça a reparação por esse erro aí, poderão demandar diretamente contra a União, buscando uma indenização. E, ao mesmo tempo, isso eu falei de questão civil, questão de indenização. O que nós vimos aí, uma grande operação, foi a prisão das pessoas que erraram, né? Das pessoas que cometeram o erro. Já estamos falando de uma outra responsabilidade, que é a responsabilidade criminal, a responsabilidade penal, que isso, a pessoa que errou vai responder pessoalmente. Daí não tem como a União responder por ela, né? E assim também vai ser na esfera administrativa, como eu disse lá, né? São 3 responsabilidades: criminal, civil e a administrativa. A administrativa é junto ao Conselho de Classe, que seria Conselho Federal de Medicina, de Biomedicina, de Enfermagem, de Odontologia. É o conselho respectivo de cada profissão. Então, mas aqui, falando em indenização, que talvez seja a medida que vai diminuir a dor dessas pessoas que foram vítimas desse erro, a responsabilidade nesse caso aí vai recair sobre a União, a meu modo de ver aqui. Peter, esse assunto é muito delicado, porém é muito importante, porque a gente vê a necessidade das pessoas adquirirem informação, tanto, né, jurídica, mas também eu percebi nas redes sociais muitos ataques, né, a pessoas soropositivas, e existem muitas pessoas levantando essa bandeira da sorofobia, né? Então é importante as pessoas entenderem que pessoas soropositivas, elas são pessoas comuns, vivem normalmente como qualquer outra pessoa, e que o que aconteceu foi um erro de protocolo, né? um erro de execução, né, dos procedimentos dentro da clínica, e eventualmente quem tiver que ser punido tem que ser, né? Mas isso levantou esse debate também. Aproveitando esse caso de erro médico, eu queria te fazer uma pergunta que eu vejo observando. Na verdade, eu queria te fazer uma pergunta que engloba todas. Sim. Porque hoje a gente vê várias clínicas fazendo procedimentos como peeling de fenol, por exemplo, né, que
pode dar sérios problemas. Tivemos um caso de um óbito recentemente. Vemos muito casos, por exemplo, de cirurgias plásticas que dão errado, que as pessoas são punidas. E eu queria entender, o profissional da saúde, né, ele sempre é colocado como errado. Mas quais são os principais desafios que eles enfrentam ao longo da carreira para lidar com isso? Porque muitas vezes eles não estão preparados, né, para receber essa informação, porque eles executam o trabalho dele corretamente. Porém, eu imagino que é necessário, né, pensar em alguns pontos para eles ficarem atentos. O que você diria em relação a isso? Muito boa pergunta, Guilherme. Realmente a gente tem se deparado com inúmeros casos com esses acontecimentos aí relatados por você. Eu mesmo estou aqui hoje com um caso de uma paciente que foi submetida a um tratamento por uma profissional da biomedicina, que é um tratamento estético, que não foram adotadas ali as cautelas necessárias, e o profissional saiu do seu estado de origem, foi atender ela em outro estado, e ela está em estado gravíssimo, né? Então, isso é interessantíssimo. Mas voltando para o centro aqui da sua pergunta, como que é possível minimizar essa consequência e melhorar essa relação de médico e paciente? É isso que você pretende, acho que eu responda aqui, né? Bom, o direito é isso, o direito está aqui para resolver conflitos. E a relação entre paciente e médico não está imune a conflitos. Isso acontecerão diariamente, porque é peculiar ao ser humano o conflito, né, Danilo? É bem peculiar. E, então, assim, Então, o problema já começa no início. O problema de relacionamento. É importante que o profissional da saúde ele tenha um bom relacionamento com os seus pacientes. Nos deparamos aí com várias queixas de profissionais da saúde que sequer olham nos olhos do paciente, sequer examinam, sequer conversa, sequer entrevista, né? Então, o relacionamento é importante, manter um bom relacionamento com o seu paciente. E eu acho, Peter, te cortando rapidamente, essa questão do relacionamento entra naquela parte do suporte também, né? Uhum. Quando o médico, porque nós somos seres humanos e estamos sujeitos a errar, Sim. isso é óbvio. Mas se o médico erra e dá suporte ao paciente, tem um bom relacionamento com o paciente, se coloca à disposição, eu acho que as consequências são minimizadas, não é isso? Sim, até porque nós estamos aqui tratando de dois lados, né? Um lado que é o paciente que precisa do atendimento e o lado também que ultrapassa o lado do capital, porque o médico também precisa prestar esse serviço para sobreviver. Então, eu acho que há um interesse, há uma convergência de interesse aqui de ambos os lados, e o relacionamento entre ambas as partes deve ser respeitoso, deve ser cordial, né? Deve ser esclarecedor. Então, o primeiro passo é um bom relacionamento, né? É a minha dica. O segundo passo, no tocante à realização de procedimentos, esses procedimentos mais invasivos que foi citado aqui pelo Guilherme, né? E é esse caso concreto que eu estou atuando hoje, inclusive estou finalizando essa ação. Como que vamos manter esse bom relacionamento? Existe o chamado termo de consentimento. Então, o termo de consentimento ele existe para isso, para carimbar esse bom relacionamento do médico e do paciente. O médico ele tem o dever, né, o dever legal, o dever ético de informar todos os riscos de um determinado tratamento, de um determinado exame, de um determinado remédio que será prescrito, de uma cirurgia, todo o procedimento médico, esse médico tem que informar para o seu paciente, né? E como deve ser essa informação, Peter? Deve ser por escrito? O paciente tem que assinar algum termo? Sim. Tem que ser esclarecedora. Não adianta você entregar um papel e não esclarecer para o seu paciente. Então, antes de você levar essa informação para um papel, ela deve ser passada, deve ser esclarecida, deve ser debatida, né? Bem de forma muito clara e expressa com esse paciente. Uma vez repassada essa informação dos riscos, mas não existe só também risco, né? Existe também, eu acho que esse é o principal motivo de qualquer procedimento, é a busca por uma melhoria da saúde, né? O que benefício vai trazer esse tratamento, né? Qual o benefício que vai advir desse tratamento? Qual que é o benefício? Seja ele estético, ou seja ele
de recuperação de saúde. Então, tem os riscos e tem os benefícios. Então, uma vez esclarecida, fornecidas essas informações para o paciente, nós vamos levar essas informações para uma formalização, que é o termo de consentimento, né? Não, nesse termo de consentimento vão ser levadas essas informações desses riscos e desses benefícios e serão ali carimbados nesse papel e o paciente vai autorizar o médico a realizar esse tratamento. Então, isso é o termo de consentimento de modo bem simplificado aqui para vocês. Peter, agora me veio uma dúvida. Outro dia eu fui fazer uma ressonância e eles perguntaram para mim, você é alérgico a contraste? Eu fiquei na dúvida, porém eu queria fazer meu exame logo, fui lá e fiz sem saber se eu sou ou não alérgico a contraste. Nesse caso, o paciente assume a culpa se houver algum problema? Como proceder nessa situação? Bom, foi feita uma pergunta, né? Para ver se você tinha ou não alergia a um determinado medicamento. Eu, por exemplo, tenho alergia ao medicamento, sou alérgico a antibiótico. Nossa! Então eu não posso, assim, é só amoxicilina. Então, é péssimo isso, porque é o remédio mais eficaz para a cura de garganta aqui, né? Mas voltando aqui para a sua pergunta, você assinou um termo de consentimento? Autorizando a realização desse exame? Olha, gente, eu confesso para vocês que sabe quando você vai no modo automático, não lê as entrelinhas e confia na mão do senhor? Você disse que não. Não. Mas você já se submeteu a um exame desse anteriormente? Não. Não, né? Então você, assim, tinha uma dúvida. Você poderia ter solicitado ali, antes de ser submetido a esse exame, um teste de alergia. A grande parte dos laboratórios, dos médicos, pode fazer esse teste de que se você é ou não alérgico, né? Sim. E você também poderia ter se informado das consequências. Olha, não sei, né, se eu sou ou se não sou, se para verificar se o laboratório tinha ou não tinha condições de socorrer você num determinado risco, né? Nós já tivemos aqui em Goiânia, não sei se o Doni lembra, de uma paciente que se submeteu ao exame e era alérgica a contraste. Você lembra desse caso? Repercutiu aqui em Goiânia? Confesso que não me lembro neste Teve momento. uma paciente que morreu aqui no laboratório. Ela não poderia ter tomado contraste. Eu me lembrei agora de uma situação muito engraçada. O Guilherme falando aí do contraste. Quando nós fomos pular de paraquedas, lá em Foz do Iguaçu, nós tivemos que assinar um termo e estava escrito em letras garrafais: risco de morte. Nós assinamos e falamos, bora pular de paraquedas, né? Enfim, muitas vezes eu acho que quando nós assinamos esse documento, a gente não imagina o que pode acontecer lá na frente, né? Principalmente Sim. os pacientes. Numa endoscopia, por exemplo, existe o risco de perfurar órgãos, né? Até chegar lá no estômago. Mas a gente, isso não vai acontecer comigo, né? A gente sempre pensa por esse lado, né? Enfim, eu acho que esse é o pensamento da maioria das pessoas quando assinam esse documento. Eles não dão tanta importância a esse termo de consentimento. E agora a gente está tratando desse tema aqui e a gente vê o quanto é importante esse termo. É importantíssimo. E para evitar esses maiores dissabores, né? É importante assim, que nós pesquisemos. Hoje, com a internet, a gente consegue ter acesso à informação na velocidade da luz, né? Então, a gente pode, de uma pesquisa rápida, buscar qual é a reputação desse hospital, a reputação desse laboratório, a reputação desse profissional médico. Então, hoje a gente tem essa possibilidade. E nós não podemos ser pautados só com fotinhas em Instagram, só dizer que é especialista, nós temos que buscar, né? Dá um Google lá, vamos lá ver, Peter, quantos processos tem nessa área? O Google vai informar. Aquele médico, será que já teve algum caso de erro médico daquele médico? Será que aquele hospital ali tem muito erro médico? Eu estou com um caso, por exemplo, de um hospital lá na capital do Ceará, em Fortaleza, por erro médico, né? E, nossa, esse hospital que nós estamos com uma demanda contra ele, existem várias ações contra eles, muitas ações. É um hospital, assim, que tem muitas demandas por esse mesmo tipo de erro. Então, assim, é interessante que a gente se interesse, né, para conhecer a reputação do hospital, do laboratório, do profissional da saúde. Isso é importantíssimo, porque
Gente, depois da vida, a saúde é o nosso bem mais precioso, né? Com certeza, sem saúde, sem vida, né? É. Peter, eu sei que a gente está conversando bastante, nossa conversa está fluindo, mas as perguntas estão vindo aqui na minha cabeça e eu fiquei em dúvidas, né? Sobre, por exemplo, eu vou fazer um procedimento complexo, né? Numa clínica e identifiquei um problema desse. Eu posso procurar um advogado para fazer uma revisão de contrato, ver o que eu estou assinando, o que eu estou fazendo, ou você acha que particularmente, isso é uma coisa mais da pessoa para analisar? Não, eu acho que é sempre importante, sim, ter um profissional do direito, né? Até porque um termo de consentimento, ele não deixa, é um termo de consentimento que não deixa de ser um contrato, né? Sim. Ali você, talvez, um contrato é um termo de responsabilidade e ali tem que ter informações claras para você, paciente, né? Às vezes tem muito termo ali, técnicos, Sim. e que você não compreendeu. Mas antes de você chamar a ajuda do seu advogado, esse médico, esse profissional que vai prestar esse serviço para você, ele tem o dever de deixar isso muito claro para você na mesa. Entendeu? Até porque tem que ser levado para esse papel, tem que ser levado para esse termo de consentimento, aquilo que ele já verbalizou para você, né? Sim. Dali ele vai ter que deixar ali claro isso. Mas é importante sim ter a vista de um advogado especialista, né? Ele vai te orientar e vai impedir que você tenha dissabores, né, cotidianos aí da vida nesses casos aí. Muito bom, Peter. E agora, Peter, a gente sabe que em 2020 nós tivemos um período que eu acho que todo mundo aqui quer esquecer, né, gente? Que é a Sim. pandemia, a gente ficou preso dentro de casa, aquela loucura. Porém, com a pandemia vieram grandes evoluções, como, por exemplo, a telemedicina, né? Eu, por exemplo, eu só vou no hospital hoje se o trem estiver muito feio, né? Eu só vou no hospital em caso extremo de emergência. Caso contrário, eu entro no meu aplicativo, agendo uma consulta com o médico e vou fazer, né, minha consulta. Aí eu queria saber de você sobre a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Como que o profissional da saúde deve se preocupar em relação a esse tema e o que é essencial que ele saiba? Nossa, que pergunta interessante, viu, Guilherme? Nós estamos na era da informação, como você disse, na era da tecnologia, na era da velocidade, né, que nós estamos vivendo aí. Informação. Acredito que essa seja a moeda, talvez, universal mais cara, né? A moeda mais valiosa que existe. Sim. Então, e é algo assim que tem que ser valiosa e tem que ser preservado, que é a informação. Antes de tudo, nós sabemos que existe a obrigação do profissional médico, do hospital, em manter o quê? O sigilo do tratamento, o sigilo do estado de saúde do paciente. Isso é algo que está adstrito ao direito de intimidade, que é um direito que está expresso na nossa Constituição aqui federal do nosso país, né? Então, é um direito sagrado, direito à intimidade. Mesmo aqueles que já partiram, que já não está mais aqui nesta terra, também ainda persiste esse direito à intimidade, deve ser preservado. Tanto é que, quando essas demandas envolvendo saúde vão para a justiça e trata desse direito à intimidade, meu escritório se preocupa muito com isso, em solicitar o sigilo processual, solicitar o sigilo do trâmite desse processo, para que sejam mantidas em sigilo essas questões de saúde, porque é um direito de todos os indivíduos aqui do Brasil. Mas voltando aqui para você na sua pergunta, né? Como que está sendo essa relação dessa tecnologia com a saúde, né? Como que está sendo preservados e tratados esses dados desses pacientes, assim penso eu. Hoje, a maioria dos hospitais, sobretudo os hospitais particulares, já estão adotando prontuários eletrônicos. Então, são empresas de sistemas que controlam e tratam esses dados, né? Fornecem sistema para os hospitais. Tivemos aqui no Brasil recentemente um escândalo aqui de uma empresa que não me recordo o nome, que estava fornecendo réplica de um sistema norte-americano,
vendeu para milhares de hospitais esse sistema e teve que parar com essa venda, porque estava hackeando esse sistema, né? Nossa. Então, olha só, esse já foi um caso bem interessante, estava até... iniciei a leitura desse caso, pretendo até escrever um artigo sobre ele, mas é interessante, volto sempre naquela questão lá, inicial, sobre a reputação do hospital, do laboratório, reputação do profissional médico. Nós temos que nos preocupar com isso e buscar essas informações sobre isso. Será que esse hospital vai preservar minha intimidade, o direito da minha intimidade? Já tem algum caso precedente? E no direito, a gente costuma dizer que não existe caso inédito. Eu falo isso para os membros da minha equipe, né? Falei, gente, pode pesquisar que vai ter um caso idêntico a esse aqui. Não existe caso inédito. É muito raro, quase impossível existir um caso inédito no direito e penso eu que também na saúde. São, assim, muito raros esses casos inéditos. Então, se já teve uma falha na quebra de informação, na quebra de sigilo, a gente vai conseguir acessar hoje com a rapidez da informação aqui, né? Sim. Mas existe essa garantia e é obrigatório manter esse sigilo. Então, e você pode autorizar ou não a divulgação de alguns dados também. Aliás, quando você se fala de LGPD, não estou falando também só sobre a questão das informações de saúde, que por si só já são coisas sigilosas. Mas também existem outras questões que são sigilosas. O seu CPF, seu telefone, seu e-mail, né? E nós temos que tomar cuidado sempre em saber para quem a gente vai autorizar essas informações. Porque às vezes você está pensando que você está autorizando para um hospital, mas quem colhe essas informações desse hospital não é o próprio hospital, é uma empresa terceirizada que presta serviço para esse hospital que está recolhendo seus dados, né? Então, assim, nossas informações hoje, elas estão aí nas mãos e nos bastidores do mercado aí, né? Que hoje a gente sabe que o grande objetivo das Big Techs aí é essa busca por informações pessoais nossas aí. Então, Instagram, Facebook, e-mail, o tempo todo são pessoas recolhendo informações indevidas a nosso respeito aí, né? Peter, e pelo que eu entendi, é muito importante um médico ter uma assessoria jurídica confiável e especializada em direito médico para tratar desses assuntos, né? Porque o médico que é especialista em alguma área da saúde, ele cuida exatamente daquele problema, né? Um médico que faz cirurgias plásticas, ele vai estudar a questão da cirurgia plástica. Mas essa questão do direito, de um contrato, de termos de consentimento, é muito importante ele procurar um profissional, né, especialista em direito médico, para orientá-lo nesse sentido, né, de elaborar documentos. Como você orienta, né, os médicos que estão agora nos assistindo aí em todo o Brasil pelo YouTube, o que você orientaria para um médico hoje, né, nessa procura de um profissional especialista em direito médico? Qual é essa necessidade, essa importância? Boa pergunta, Danilo. Como disse no início, a advocacia médica ela é voltada para médicos e também para profissionais da saúde em geral e para os próprios pacientes. Mas limitando aqui essa pergunta sua específica, quanto aos médicos, como se prevenirem, como manter esse bom relacionamento com o seu paciente? O que é mais procurado hoje no meu escritório é justamente isso que você me perguntou aqui, orientação. Então, a gente sabe que no campo do direito existe a prestação de serviço de maneira preventiva e tem a repressiva. A preventiva a gente vai prevenir, estou falando por mim, né? Prevenir que esse profissional ele não incorra em erros desnecessários. Por exemplo, você citou a questão da cirurgia plástica aí. Vai existir um contrato de paciente e médico e vai existir também aí vai existir aqui também a realização de um procedimento muito invasivo. Uma lipo é um procedimento muito invasivo, né? A colocação de silicone. E podem ocorrer erros que não são nem do médico, né? Sim, sim. Pode, por exemplo, ocorrer erro por omissão, né, de informação sobre o paciente. Tenho médicos clientes, por exemplo, que um caso bem interessante, vou trazer aqui à tona. Eu tenho um cliente que ele tem bastante demandas
porque é um médico muito atuante, é um médico muito bom. O fato de existir também, que volta daquela questão, a questão de reputação, o fato de existir um processo também não desqualifica o médico. Que existem médicos muito bons e tem aquele ditado que diz, né? A árvore que não dá fruto não dá pedrada, né? Então ele é um médico muito bom, tem muitos bons frutos, mas teve alguns processos que a gente já está eliminando. E quanto maior o número de clientes, maior o risco desses processos. Exatamente. Então a gente tem que ficar atento a isso também. Por isso que eu sempre gosto de buscar informações sobre tratamento diretamente com profissionais da área da saúde. Como advogo para médicos, então, eu preciso de um dermatologista. Daí eu pergunto para meus amigos médicos. O que você me indica, né? Esse profissional é bom. Sempre faço essa pesquisa. É a pesquisa de mercado que a gente tem que fazer, né? Mas voltando a esse assunto, esse médico, ele foi fazer uma cirurgia simples, né, na perna desse paciente. Esse paciente omitiu algumas questões. Algumas questões estão expressas lá no prontuário. O prontuário é importantíssimo. O médico tem que manter esse prontuário sempre muito bem descrito, muito bem claro, escrito. Não pode esquecer de colocar nada, porque é isso que salva a maioria dos médicos nas defesas. Além do termo de consentimento que já falamos aqui, que é onde a gente coloca ali os riscos e coloca também os benefícios do tratamento. Esse médico fez a cirurgia desse paciente, teve complicações, essa cirurgia. Essas complicações não foram advindas da cirurgia. Essas complicações surgiram pelo descompromisso do próprio paciente com a sua recuperação. O paciente fumava, o paciente era diabético, o paciente não voltou para realizar os exames complementares pós-cirurgia, o paciente não manteve as condições mínimas de higiene. E todas essas complicações culminaram na amputação da perna desse paciente. Eita. E o paciente, descontente com esse resultado, cujo qual ele concorreu para que acontecesse, agora pretende que esse resultado seja imputado tão somente ao médico. Mas só que ele é um médico muito bom, daí o prontuário do paciente tem todas essas informações comprovadas, tem lá as solicitações de exames complementares, tem lá o encaminhamento desse paciente pós-operado para profissionais da cardiologia, da endocrinologia, e o paciente não buscou nenhum. Mas depois que acontece o pior, né, daí é sempre sobre os ombros do médico que recai o erro. Ninguém quer ser o dono do erro, né? Peter, e esse direito médico, ele também vale para o esteticista que utiliza vários químicos, né, no rosto dos pacientes, para o cabeleireiro que faz alisamento, enfim, o direito médico, ele abrange somente esse ambiente hospitalar ou ele também está dentro de outros ambientes? Achei interessante o que o Guilherme trouxe aqui à tona, Peter, eu vou até complementar. Por ser advogado, né, e a gente está aqui nesse bate-papo, são pessoas que estão exercendo ilegalmente a profissão. Sim, o que você tem a dizer sobre isso? Isso é interessantíssimo. Existe nos bastidores aí uma briga de conselhos, né? Existe briga de conselhos de medicina, conselho de enfermagem, conselho de farmácia, e conselhos de biomédicos, conselho de odontólogos. Então, nos bastidores há, sim, essa disputa pelo direito de realizar atos da saúde, né? E temos visto aí que tem sido bastante banalizada essa questão de estética, né? O brasileiro, eu acho que é o número 1, o número 2, salvo engano, em obsessão por beleza, por procedimentos estéticos. Acho que é o número 1, né? O número 2. A gente em primeiro lugar, ocupa primeiro ou segundo? Eu 100% dessa mesa. Acho que a gente tá entre o primeiro e o segundo. Inclusive, 100% desse podcast já fez procedimento estético. Eu ainda tô todo natural. Então, mas voltando aqui pra pergunta, existe essa disputa, assim, entre essas profissões para que detenham o poder, né, de realizar determinados atos.
conversando com uma amiga e cliente oftalmo, competentíssima aqui de Goiânia, inclusive ela está terminando sua residência em oculoplástica, né, que é para fazer a plástica dos olhos, deixar as pessoas mais jovens aí. Não só isso, mas existe a questão também de saúde, né, aí. E uma profissional incrível, ela me falou que ela tem se deparado aqui com bastante erros de pessoas que não têm qualificação para realizar procedimento estético nos olhos. Dentistas estão fazendo, farmacêuticos estão fazendo, e eles têm feito muitas correções lá nesse hospital onde ela realiza essa residência aí, e tem sido assim muitos casos mesmos. Mas, voltando mais para a sua pergunta aqui, sobre quem está realizando, se pode realizar. Isso geralmente está definido por leis. As leis estabelecem isso, a Anvisa também estabelece isso. Você falou sobre a questão de cabeleireiros, por exemplo. Então, assim, e a Anvisa vai liberar o que pode e o que não pode ser utilizado nesse tipo de comércio, né? Então, ela vai falar assim, pode, não pode, né? Por exemplo, formal. Quem que proíbe o formal no Brasil? O uso para a beleza. Daí está lá regulamentado, a Anvisa estabelece isso. Existem essas agências reguladoras, elas regulam o uso de determinados medicamentos, né? E a questão da realização ou não de procedimentos estéticos vai estar estabelecido no Código das Profissões. Por exemplo, quem pode fazer uma rinoplastia, né? É só médico? É só odontólogo? Então, lá no Conselho de Medicina vai ter isso aí. E os próprios conselhos nessa briga, eles têm levado essas discussões para a justiça. Existe um caso clássico que até acompanhei semana retrasada em Brasília, era a disputa de duas profissões aqui, que era o oftalmo e o profissional da optometria, né? Quem poderia realizar esse exame de vista aqui, né? E essa questão é uma profissão, a optometria é uma profissão regulamentada já no mundo, né? E no Brasil existia essa briga aqui. O oftalmo pode, o optometrista pode realizar esse exame em ótica. Então, existe a profissão de optometrista, ele é um profissional da área da saúde também, e ele pode realizar esse exame de vista. Então, mas por muito tempo ficou essa briga. Não pode realizar exame de vista o optometrista, né? Só o oftalmo que pode. Mas isso já foi sacramentado pelo Supremo Tribunal Federal. Mas para ter chegado lá no Supremo Tribunal Federal, existiu esses casos aqui antes, né? Existiu essa briga, e essa briga foi judicializada, e até que chegou na Corte Máxima do país e ficou definido lá. Existe a profissão do optometrista, ele pode realizar tais e tais procedimentos, incluindo o exame de vista, né? Passar óculos ali, enfim, né? Não só o médico oftalmo. E assim também está existindo também na questão da estética. O dentista pode fazer isso aqui? O Conselho de Odontologia já calculou os riscos, estabeleceu que sim. O Conselho Federal de Medicina diz que não. E isso vai para onde? Vai para o Judiciário. E o Judiciário que vai dar a palavra final sempre. Então, daí existe essa fomentação dessa área do direito médico, que são essas questões, né? De mercado aí que exigem, né, essa qualificação do profissional do médico para estabelecer isso. Inclusive, o chip da beleza, né, que é a terapia de implante hormonal, foi recentemente proibido pela Anvisa. A Anvisa, exatamente. Foi aquilo que você justamente disse aqui para o Guilherme há pouco, né, Peter? Sim, então, assim, alguns tratamentos são permitidos ou não, daí pela Anvisa. E também tem outras autoridades máximas da saúde, além da Anvisa, tem o próprio Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde também emana notas, resoluções proibindo ou autorizando este ou aquele procedimento, né? Então, isso tudo está naquilo que a gente falou lá no início. O que é direito médico? São as leis e regulamentos próprios, né? Que vão orientar a relação da medicina e da ciência jurídica. É isso mesmo, estamos chegando ao final de mais um Guidom Podcast aqui com o nosso querido Peter Johnson. Queria agradecer, amigo, por topar esse convite, por ter trazido tanto conhecimento, né, de uma forma tão esclarecedora para toda a nossa audiência. Muito obrigado.
Peter, muito obrigado pela sua participação. Você me trouxe informações que eu não sabia, então eu imagino que quem assistir esse podcast vai sair com muito conhecimento e agradeço mais uma vez por você estar aqui e ter topado participar do programa. Gente, eu que agradeço o convite. Estou assim me sentindo lisonjeado de estar aqui diante de vocês hoje. Tentei ser o mais coloquial possível para não trazer tanto juridiquês aqui para esse bate-papo, né? Espero que tenha conseguido, porque ano passado meu apelido foi Vadimeco, né? Então, assim, tentei ser o mais simples possível. Estou à disposição. Qualquer indagação acerca do direito médico e da saúde, eu estou disponível nas minhas redes sociais, meu escritório. Então, estamos aqui para esclarecer e ajudar no que for possível. E as redes sociais do Dr. Peter Johnson estão aqui descritas neste vídeo. Gostou desse episódio? Se identificou? Então compartilhe com seus amigos. Muito obrigado por sua audiência e até o próximo episódio. Tchau, tchau!